Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Um corpo A positivamente eletrizado é aproximado de um condutor B neutro, tá? Então esse aqui está eletrizado, carga positiva, e esse aqui está neutro. Ele é condutor. Agora, vamos pensar aqui uma coisa aqui. Por que esse aqui está positivo, será? Por que ele ficou positivo? Ah, porque teve eletrização por contato, foi eletrização por atrito, ok, tudo bem. Mas mesmo assim, por que ele fica positivo? Porque as cargas negativas, tá? Porque quando um corpo é neutro, aí ele tem a quantidade de carga positiva e negativa igual no corpo, tá? Ou seja, a mesma quantidade de prótons que tem nesse corpo é a quantidade de elétrons que tem nesse corpo. Por isso que ele está neutro. Porque o próton e um elétron, ele tem cargas opostas e cargas iguais. De forma que, para ficar neutro, se eu tiver 10 prótons, eu tenho que ter 10 elétrons. Então, para esse corpo aqui estar neutro, a quantidade de prótons e elétrons que está nele tem que ser iguais. Certo? Mas esse daqui, não. Se ele está positivo, quer dizer que ele tem mais cargas positivas do que negativas. Certo? Então, ele tem mais cargas positivas que negativas. Beleza? Tá. Então, ele aproxima perto de B. E daí, acontece o quê? Então, letra A. Refaça no caderno o desenho dado, indicando a distribuição de cargas elétricas induzidas em B. Não. Ele fala para fazer no caderno que era para não riscar o livro, né? Mas como aqui é para riscar mesmo, então não vou refazer o desenho. Eu só vou fazer a distribuição das cargas elétricas induzidas em B. Então, olha só. Quando um corpo está carregado eletricamente, tudo à sua volta percebe. Tá? Todos os corpos à sua volta percebem essa carga elétrica. Sabe? Eu gosto de comparar, sabe o quê? Eu gosto de comparar as cargas, as positivas e as negativas, com homens e mulheres heterossexuais, tá? Então, vamos pensar em heterossexuais, porque hoje em dia tem tanto homossexualismo aí que não dá para falar certos exemplos, mas entendo. Imagine que todo homem gosta de mulher e toda mulher gosta de homem, ok? Fechou? Ah, mas você é homofóbico. Ah, se catar, tá bom? Eu estou dando um exemplo aqui e eu preciso usar um exemplo que as pessoas consigam entender. Se você não quer que eu use o meu exemplo, então inventa outro exemplo e azar. Mas vamos lá no meu exemplo. Azar. Você não gostou, desliga o vídeo e vai para outro canal. Então, vamos dizer que todos os homens sejam todos os homens gostem de mulher e todas as mulheres gostam do homem. Então, o corpo A, cheio de carga positiva, vamos dizer que seja um barco cheio de homem. É um barco cheio de homem. O que vai acontecer? O pessoal vai se divertir, tá, mas chega uma hora que vai ficar indignado. Pô, podia ter umas meninas aqui também, pra gente se divertir, né? Pra gente ter uma conversa melhor, homem e mulher, né? A gente gosta de relacionamento homem-mulher, né? Tá? Entendeu? E aqui nesse barco aqui, tem uma quantidade exata de homens e mulheres. O B tem a quantidade de homens iguais à quantidade de mulheres. E passa do lado do barco B, que tem a mesma quantidade de homens e mulheres, passa um barco cheio de homem. As mulheres de B vão ver aquele barco cheio de homem e vão ficar, nossa, certo? Entendem o que eu quero dizer? Faça um esforço aí, vai, por favor. Faça um esforço, que tem que fazer um esforço para entender isso aqui. Então, o que vai acontecer? As mulheres aqui que estão aqui no B, por mais que tenham homens aqui, elas vão ficar atraídas por esse barco cheio de homem. Então elas vão vir aqui para esse lado aqui, ó. Porra! Certo? Os homens, por sua vez, desse barco B, não vão para lá. Certo? Eles vão ficar mais concentrados desse lado aqui, ó. É claro que na mesma quantidade. Então, se eu fiz 6 aqui, eu vou ter que fazer 6 desse lado também, ó. 6 aqui, pronto. Entende o que eu quero dizer? Então, o que acontece? O corpo A, eletrizado positivamente, ele induz em B uma separação de cargas. Ele induz. Ele faz, a presença do A no ambiente faz com que o B
as cargas elétricas negativas do B fiquem mais para o lado esquerdo, mais para o lado do A. E daí o que acontece? As cargas que se deslocaram para cá, as cargas negativas que se deslocaram para cá, deixaram para esse lado aqui um excesso de carga que é positiva. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que o que se mexe são as cargas negativas. Então refaça no caderno o desenho dado, indicando a distribuição das cargas elétricas induzidas em B. Então é mais ou menos isso aqui em B. Fica mais negativo de um lado e mais positivo do outro, ok? Para se chegar a tal distribuição, houve movimento de cargas elétricas? Sim, houve. Tá? Houve. Quais cargas se movimentaram? As negativas. Ah, e as positivas se mexem? Não. Ah, mas não é as positivas vão para as negativas vão para lá e as positivas vão para cá? Não. Fala, mas então como é que ficou carga? É porque as negativas que estavam aqui foram para lá. É importante lembrar como é que é o átomo. O átomo tem uma região central chamada núcleo, onde estão os positivos lá. E os elétrons estão aqui, ó. Então, no átomo, o que é móvel no átomo? Móvel no átomo são os elétrons. Os prótons, eles são fixos aqui no núcleo. Aí você fala, mas e se for no ar? O ar está móvel. Tudo bem, mas é o átomo inteiro. Mas se você pegar o átomo, se você sentar em cima do átomo e ficar olhando o átomo, você vai ver que a única coisa que está se mexendo são os elétrons ao redor. E os prótons ficam parados. Então, se alguma coisa tem capacidade de se mover no átomo, são os elétrons. Então, se alguma coisa é capaz de influenciar esse átomo de alguma forma, né? O que vai influenciar vai ser o movimento dos elétrons. Os elétrons que estão girando assim, eles vão começar a girar mais assim, ó. Eles vão continuar em volta do átomo. Tá? Eles vão continuar em volta do átomo. Mas eles vão ficar girando mais puxados para cá do que para cá. E vocês entendem o que eu quero dizer? É claro que se dos átomos metálicos, né, principalmente ferro, por exemplo, esses átomos eles têm elétrons livres. Os elétrons desses átomos pulam para fora e voltam para dentro, e pulam para fora e voltam para dentro. É normal isso acontecer nos átomos metálicos de ferro, tá, de cobre. Então, como essa esfera aqui ela é metálica, os elétrons aqui vão ficar todos influenciados e vão vir tudo para o lado de cá. Tudo não, né? Mas uma boa parte vai vir. Porque não vem tudo, por quê? Porque daí, se todos os elétrons da esfera metálica B vier para cá, daí eles vão ficar incomodados aqui, tudo muito junto. Então, elas procuram equilíbrio, porque uma empurra a outra. Entendeu? Só que como aqui tem positivo, ela atrai os negativos. Então, vai vir uma maior concentração de negativo para cá e os positivos vão ficar desse lado. Beleza? Vamos ver o próximo problema aqui. A esfera A, carregada com cargas positivas, é colocada próximo de um condutor B descarregado. Então, o B é neutro, o A é carregado. O A aqui é como se fosse esse A aqui, ó. Tá? Considere esse A como sendo esse A aqui, ó. Só que agora o B é assim, ó. Tá? Desenhe a distribuição de cargas que mais se aproxima da real nos dois condutores. Então, veja só. A diferença desse para esse aqui de cima é que esse aqui ele queria que eu indicasse a distribuição de cargas elétricas induzidas em B. Então, em B está aqui, ó. E o A eu nem mexi. Só que nessa daqui ele está pedindo para eu desenhar a distribuição de cargas que mais se aproxima da real nos dois condutores. Então, como o A está positivo, eu sei que no B vai ficar negativo aqui assim desse lado. Vai ficar mais negativo aqui desse lado e positivo aqui desse lado. Certo? Ele vai induzir em B isso aqui. Só que olha só. Agora as cargas de B também vão induzir em A um comportamento das cargas. Tá? A não vai continuar que nem eu fiz aqui. Ó. Aqui eu só fiz a distribuição de B. A rigor eu teria que modificar um pouquinho essa distribuição em A. Porque o A não vai ficar exatamente assim paradinho. O que acontece é que quando eu induzo a indução em um corpo próximo, esse corpo próximo também vai induzir o corpo A. Tá? Então, ocorre uma autoindução. Então, o que vai acontecer com A? Como desse lado no B ficou mais cargas negativas, então o A, que já era positivo, vai ficar com uma maior concentração de cargas positivas desse lado. E aqui uma menor quantidade de carga positiva. Por quê?
Porque os elétrons do A, quando esses elétrons vêm para aqui, os elétrons daqui vão meio que migrar um pouco para o outro lado, vão meio que se afastar. É como eu falei, os átomos, né? Os átomos aqui que tem o núcleo e os elétrons aqui, ó, tá? Quando ocorre uma indução, esses elétrons começam meio que girar assim, ó, mais para um lado do que para o outro. Então, o que acontece é que aqui, como tem uma concentração muito grande de carga negativa, as cargas negativas desse lado vão ficar meio que circulando para o lado de lá. Entendeu? Porque vão sofrer repulsão desse aqui. Então, veja, esse problema, originalmente, no livro, ele tinha alternativas. Tinha alternativa A, B, C. E, aparentemente, o pessoal fica com dúvida, pô, mas qual que é a alternativa certa? É tal ou é tal? É alternativa porque, como ele está falando da distribuição nos dois condutores, então você tem que entender que o A induz B uma distribuição, só que a distribuição de B acaba induzindo em A também uma distribuição. Então é correto pensar que no B vai ficar negativo aqui e positivo aqui, e no A vai ficar mais positivo do lado onde está o B negativo. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Mas se tiver dúvida, poste nos comentários a sua dúvida. Tá bom? Caso contrário, dá um joinha no vídeo aí para ajudar o canal. Se inscreva no canal aqui. E compartilhe o canal com outras pessoas que estudam com você, tá? Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist. Praticamente todo o vídeo do canal aqui faz parte de uma playlist, porque ele tem uma sequência. Então, se você não entendeu alguma coisa aqui, de repente assiste o próximo vídeo da sequência dessa playlist, que você vai entender algo maior, tá? Algo mais. Porque todos os vídeos estão numa sequência explicando toda a matéria. Então, isso aí, e até a próxima.